Olá pessoal, meu nome é Isabela do Mandala Espiritual e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o empata novamente no canal, só que com uma perspectiva diferente, porque eu já fiz acho que 2 vídeos aqui e o primeiro, cara, eu não gosto nem de ver aquele vídeo, porque foram algumas situações que eu passei como empata, só que eu não estava bem resolvida com isso. Eu só decidi me abrir aqui no canal, só que na época eu acho que só por eu saber que eu era empata já era uma evolução, já era de uma ajuda. Só que eu não sabia como lidar com isso, não tinha muito entendimento também. Então é um vídeo que vocês, se forem ver, é legal porque muitas pessoas podem se identificar com essas situações, mas vão ver que eu falei muito mal. Às vezes eu repeti acho que umas 5 ou 6 vezes assim no vídeo que não era legal ser empata. Então a pessoa que possa ver pode até ficar assim, ai, por que eu também tenho isso? Então eu acho que não foi uma energia muito boa que eu passei, né? Que eu transmiti. E o segundo vídeo foi um vídeo que eu gostei muito, que eu falei as minhas dicas de como que eu faço pra me afastar de algumas energias. E aí eu dei umas dicas de algumas músicas, de ler livros e tal. E esse vídeo eu gostei bastante porque era uma coisa que eu sempre pesquisava no Google, no YouTube. Eu pesquisava para ver como que eu iria agir. E eu me encontrei muito disso. As pessoas não deram muitas dicas, então eu gostei, assim, que eu gosto desse vídeo porque foi a minha experiência e através da minha experiência eu posso ajudar muita gente que procura isso. E agora, novamente, nesse vídeo, com um pouco mais de entendimento, eu quero contar 2 novas situações que eu passei e como que é a minha visão agora sobre esse tipo de médium, né? Esse tipo de sensibilidade. E eu tô lendo um livro agora, um outro livro do Osho. O Osho agora é meu queridinho. Eu tive minha época de queridinho de Paulo Coelho, eu já li muitos livros do Paulo Coelho, e agora eu tô com um novo queridinho, que é o Osho. Meu Deus, gente, os livros dele são maravilhosos. E eu tô lendo Desvendando Mistérios, que é um livro bem denso, não é de difícil leitura, ele tem uma linguagem muito boa, só que são muitas informações. E nessas informações, uma delas me ajudou muito também com essa questão do ser empata, que foi o entendimento dos corpos espirituais, principalmente até o quarto corpo, que é o que eu estou vivendo, até o quarto corpo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto bem pouco ainda. E como tem 7 corpos, não, o intuito é chegar no 7º dia, mas como que isso se aplica, né? Vou ser mais objetiva no vídeo. O primeiro corpo é o corpo físico, que é o corpo da ação. O segundo corpo é o corpo emocional, campo das emoções. E o terceiro corpo é o campo já vibracional, de você sentir as energias e às vezes até visualizar a aura das pessoas e tudo mais. E o empata, ele já nasce com um pezinho lá no terceiro, só que sem conhecimento nenhum que ele tem esse pezinho no terceiro, sem conhecimento nenhum. E o que acontece? O Osho, ele disse nesse livro, não sobre ser empata, mas ele disse nesse livro que uma emoção, às vezes uma pessoa ela tá tensa, então ela tá com uma carga energética pesada. E essa carga energética pesada às vezes passa para outra. Vamos supor essa situação. E a outra, ela pega essa carga, pega essa energia, transforma ela em uma emoção, e depois de transformar ela em uma emoção, tipo a raiva, essa densidade, né, essa tristeza às vezes, ela pega e leva para o campo físico. E aí a raiva, às vezes, a gente começa a ser bruto com outras pessoas, começa a falar mal, começa a ficar triste, a reclamar da vida. E isso que acontece com o empata. E a gente não tem consciência disso. E eu não tinha consciência disso, principalmente no primeiro vídeo que eu falei. E com esse entendimento, como é que tá agora? Eu vou dar 2 situações que eu passei. A primeira foi uma situação que eu agi corretamente, com muita sabedoria. E a segunda é uma situação que eu quero falar aqui porque é importante mostrar que a gente é humano,
e a gente não é perfeito e vai passar por essas situações. E só de entender que a gente vai passar por essas situações, só que com mais compreensão, já é diferente passar por essas situações. Então, a primeira situação foi com um colega de trabalho, os dois foram colegas de trabalho, mas o primeiro foi com um colega de trabalho, que quando eu entrei e comecei a trabalhar já com ele, eu já senti que ele estava diferente, porque ele não é uma pessoa má, ele não é uma pessoa triste, e nesse dia ele estava meio denso. E eu não sei se ele teve alguma briga em casa com a esposa, não sei. Só que nesse dia ele estava bem denso, o jeito que ele falava estava estranho. E aí eu já estava me afastando dessa energia. Só que no horário de descanso, eu entrei na sala de descanso e ele me fez uma pergunta. Nessa pergunta, eu senti que ele estava querendo me atacar após essa pergunta, como se fosse para aliviar a carga dele. E é isso que as pessoas fazem inconscientemente. É normal. Todo mundo é humano, ninguém é perfeito. E aí, eu com a sabedoria de que tem o campo das vibrações, ele já estava denso, e eu, com o empata, eu estava sentindo essa energia, eu já falei, não vou deixar, não vou pegar essa energia e não vou transformar numa emoção, porque se eu transformar numa emoção, isso vai me fazer mal. E aí depois eu que vou estar triste, vou estar densa, porque o empata vive acontecendo isso com a gente. E aí eu me afastei, eu não respondi a pergunta e saí da sala. E aí fui, já no meu segundo vídeo no canal, eu já falei, né, de ouvir minhas musiquinhas, de ler o meu livro, e foi isso que eu fiz, me afastei e falei, não vou pegar. E aí nessa situação já agi com sabedoria, coisa que antigamente eu não faria. Nos meus primeiros vídeos, né, o primeiro vídeo que eu falei das situações, você vê que eu não tinha nenhuma sabedoria, nenhum conhecimento, e passei assim, bem leiga. E agora já foi diferente. Agora na segunda situação, eu já estava menos defensiva, e uma coisa que eu quero falar aqui no canal é que com pessoas que a gente tem mais liberdade, quando a pessoa tá mal, é a situação mais complicada, porque a gente não é muito defensiva, por exemplo, perto dos nossos familiares, ou perto das nossas amizades que a gente se sente mais à vontade. E foi nessa situação. Uma amiga do trabalho, WhatsApp, uma amiga do trabalho, ela tava mais densa nesse dia. Na verdade, ela tava com umas preocupações dentro dela já faz um tempo. E essas preocupações eu não tenho dentro de mim, já são assuntos bem resolvidos dentro de mim. E quando eu cheguei lá para trabalhar, a gente começou a conversar. E aí, conversa vai, conversa vinha, ela começou a falar desses assuntos. E aí começou a reclamar, não sei o quê. E depois, quando eu vi, eu não tava nada defensiva, porque eu já me sinto bem conversando com ela, já me sinto mais à vontade. Quando eu vi, eu já tava naquela energia de preocupação com esses assuntos na minha vida, sendo que antes eu não tinha esse WhatsApp, eu tenho que desligar a internet antes de começar a gravar vídeo. E eu não tinha essas preocupações. E aí eu comecei a ter essas preocupações e comecei a reclamar também. Aí depois, quando acabou a conversa, eu me afastei e tal. E aí que eu fui analisar e falei, caraca, caí de novo na pegadinha que o empata vive caindo, né? De pegar a energia pra si. E aí eu já tava bem densa e aí já é mais complicado. Mas só de você entender que você é assim e que você pegou uma vibração, transformando numa emoção e depois você começou a agir de uma certa forma, já ajuda demais, entendeu? Então, o truque pra gente é realmente identificar as vibrações e não levar elas pro campo emocional. A gente tem que ter essa defesa muito forte. Só que como a gente é humano, isso é muito difícil. E é muito difícil principalmente com pessoas que são próximas a gente. E essa mensagem que eu quero dizer nesse vídeo, eu vou deixar os links dos vídeos anteriores que eu fiz sobre ser empata. Eu fiz um vídeo, né, umas 5 situações que eu passei sendo empata. E esse vídeo eu já aviso que eu não estava muito sábia naquele momento, mas eu decidi me abrir e contar algumas situações e vocês com certeza devem se identificar com algumas situações. Mas o bom também, né, tem muitos lados positivos da gente aqui. Não é só a vibração ruim que a gente sente também quando a pessoa ela tá bem, a gente entra também nessas energias boas.
E tem muitas coisas boas também, entendeu? Enfim, tudo tem um lado bom e um lado ruim, tudo tem um porquê. E eu sempre falei também sobre o dom de ser empata. E aí teve uma menina no Instagram que falou, não sei se seria um dom, porque eu não acredito nisso. Aí eu parei pra pensar, assim. Não é exatamente um dom, mas a gente, comparada à população, comparada à maioria das pessoas, a maioria das pessoas elas estão num nível evolutivo muito baixo, gente. Elas não têm muita consciência espiritual. Então, acaba que a gente está um pouco mais à frente. Mas não é um dom, porque, como o Osho disse, todo mundo tem os 7 corpos e todo mundo, à medida que vai evoluindo, vai atingindo. Então, todo mundo pode passar a sentir e a ver as vibrações. Se empenhar, se for seguir esse caminho espiritual. Então, assim, não é algo exclusivo do empata. Só que é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Se a gente veio nessa vida já com esse tipo de experiência, tendo esse tipo de experiência, não é à toa. Alguma coisa a gente tem que fazer nesse caminho, às vezes no caminho espiritual, ou então para evoluir pelo menos até o 3º corpo, ou ir para o 4º. E enfim, bem brevemente eu vou estar lançando uma resenha do livro do Osho, do Desvendando Mistérios. Se vocês quiserem saber mais sobre os 7 corpos, aí assistam essa resenha ou leiam o livro também. E é isso, muito obrigada, tchau!